Olá, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, não é o React. Dessa vez é a primeira vez que estou full screen aqui na tela, né? A primeira vez que eu uso essa configuração aqui no OBS. Porque eu quero comentar o caso, a questão do Léo Lins, as piadas dele, e também linkar isso ao caso do Vinícius Júnior. Eu achei que foi muito emblemático essas duas coisas acontecerem na mesma semana. O caso do Léo Lins eu já queria comentar, mas eu queria esperar baixar a poeira, né? E na internet é muito mais rápido do que antigamente, né? Hoje em dia demora dependendo do caso, um dia para baixar a poeira. Já passou uma semana, então a poeira já tá baixada, porque é uma questão que mexe muito com as paixões, né? Principalmente do lado de quem tá defendendo o Léo Lins. Mas a gente não vai falar sobre o Léo Lins específico, eu vou falar mais adiante. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça do comentário, de tudo aquilo que a gente tem que pedir, porque é muito importante pro nosso trabalho aqui no YouTube. Quando eu falo nosso, de todos os youtubers, por isso que a gente pede no começo, né? Será que eu sou um youtuber? Não sei. Sou um youtuber em estágio. Eu tô estagiando aqui no YouTube, quem sabe sou promovido a estágio remunerado. E esse vídeo aqui, já deixando um adendo, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, né? Falando especificamente as ideias que estão na minha cabeça num texto, né? O React é tudo na hora, é reação, é meio que improviso, e você tem um filtro do conteúdo do React. Então, se você quiser ignorar um assunto que tá acontecendo no React, você só dá um pause e não comenta e deixa o assunto passar. Aqui eu tô com um assunto específico, e isso quer dizer que vai ser ruim esse vídeo. O que eu falo que vai ser ruim na questão da estrutura, da dinâmica, do texto não tá dos melhores, a enquadramento, porque é a primeira vez que eu faço, e o começo é sempre muito difícil, né? Mesmo que a gente estude, mesmo que a gente tenha referências, a gente sempre faz o começo, quando a gente começa a fazer algo, é o mais difícil. Por isso que a gente tem que fazer para ir aprendendo, né? Então, meus vídeos que são nota 6, geralmente, você é nota 2, 4. Se eu der sorte, eu pego uns 5, 4 e fico de recuperação. Já começando pelo começo, pelo título, e já explicando que ele é de uma letra do Emicida, que é onde ele fala que a dor de judeu choca, a nossa gera piada. E o texto eu já vou explicar, essa vai ser a última parte do vídeo que a gente vai falar sobre a letra dessa música. Primeiro eu gostaria de falar sobre o caso do Léo Lins, para quem não está por dentro, vamos ver a notícia. O Léo Lins, ele teve uma série de questões de restrição em relação à justiça, né? A justiça, pelo que eu entendi, o Ministério Público provocado, não sei por quê, porque para quem não sabe, o Ministério Público é uma instituição de julgamento, mas ele precisa ser provocado, geralmente, né? Alguém precisa fazer uma denúncia. Nós, como cidadãos, podemos fazer denúncias no Ministério Público. Então, por conta de várias piadas problemáticas, o vídeo ele foi retirado. Mas o foco aqui, sinceramente, não é o Léo Lins do meu vídeo, né? O foco aqui é analisar o conteúdo, certo? E aí que a gente entra no primeiro assunto desse vídeo, que muitas pessoas, quando dão de cara com essas piadas ofensivas, dizem o argumento, mas é só uma piada. É só uma piada e também não é, porque a arte tem dessas complexidades, certo? E aí que entra uma coisa que é muito, muito característico do humor que eu vejo nessas discussões, que eu acho meio estranho. Desde que essas discussões do limite do humor vêm vindo, eu acompanho algumas delas. Por exemplo, eu lembro que na época que os programas da MTV estavam fazendo humor lá para 2009, 2010, teve uma dessas discussões. E muitos humoristas se defendem falando que é só uma piada. E eu entendo que é só uma piada, tem duas interpretações. A primeira interpretação de que é só uma piada no sentido de você tá procurando pelo em ovo, o que faz sentido em alguns aspectos, mas também tem outro sentido de é só uma piada no sentido de não reflita sobre isso. E o que é problemático, porque o humor, o stand-up, sketches, são formas de arte, certo? O humor é um meio de arte. E toda arte, ela é produzida num contexto, produzida a partir de pressupostos, a partir de um contexto político. Até a arte que diz contra a política, para você ser apolítico, é político, porque estamos num contexto social político e os artistas, eles estão nesse contexto social, então eles carregam
esse contexto social e política. E toda arte, ela é analisada por nós como seres humanos. A gente analisa todo tipo de arte. A gente analisa filme, série, música, livros, pinturas. E eu me sinto meio incomodado de que parece que só o texto humorístico não pode ser analisado. Como se o humorista tivesse num nível acima ou abaixo ou no meio, não sei. Mas é um texto. É um texto artístico. Então a gente tem que analisar. Tem que analisar? Tem, porque essa arte move paixões. Essa arte, ela move multidões. As pessoas pagam ingresso, as pessoas se identificam, as pessoas mudam de opinião, as pessoas formam opinião. Então, se é algo importante para a sociedade, na minha visão, não sou um cientista social, mas como uma pessoa que gosta de ciência social e pesquisa sobre isso, estuda, quando é algo que está movendo aquela sociedade, é algo de análise, é algo que vai precisar ser analisado, porque eu preciso saber por que move a sociedade. É problemático? Não é problemático? Porque pode não ser problemático. O que isso afeta as pessoas? E do lado da arte também, né, precisa ser analisado porque é uma manifestação cultural do ser humano, então a gente precisa catalogar, porque vai que esse tipo de arte morre. A gente precisa saber, os seres humanos durante uma época fizeram um tipo de arte chamado stand-up comedy, onde a pessoa ficava ali na frente e contava piadas de diversas maneiras, piadas curtas, piadas da vida dele, faziam mágica, tem stand-up que faz mágica, tem gente que faz música. É um tipo de arte humana que precisa ser preservado. A gente precisa ser preservado e a gente precisa analisar. Então essa questão de é só uma piada me parece uma questão para fugir, principalmente das piadas problemáticas. Certo? Porque a piada do Léo Lins, ela é problemática. A gente pode discordar sobre o que tem que acontecer com essa piada. A gente pode discordar sobre se ele devia ter tido o show tirado ou não. Eu sinceramente não sei. Por isso que eu não estou aqui nem para falar do Léo Lins, não conheço ele é uma pessoa, um ser humano. Estou aqui para falar do conteúdo, certo? Não da pessoa. Mas as piadas são problemáticas. Por exemplo, a piada que envolve injúria racial, racismo. Eu fui ver a piada, né? Fui atrás da piada. Aqui o UOL recortou só não sei se fala assim, né? A punchline. Não manjo nada de humor, né? A punchline, inclusive eu acabei de falar isso pode ser recortado e usado contra mim, né? Falar, tá falando de humor? Não, tô falando do conteúdo, do texto. De humor eu não manjo, mas do texto eu engano bem. Tá falando de uma questão social, né? De várias questões sociais. Ele fala que as pessoas reclamam que o negro não arranja emprego. O negro não arranja emprego. Na época da escravidão já nasci empregado e também acha ruim. Por que é uma piada problemática? Qual que é o sujeito dessa piada? O sujeito dessa piada é o negro. E ao mesmo tempo, a piada é feita com o negro num dos piores momentos que o negro sofreu na humanidade, na história da humanidade, que é a escravidão. Então as pessoas muitas vezes se esquecem do que foi o período de escravidão no Brasil. O período da escravidão foi um período de extermínio das populações indígenas e das populações negras, das populações mestiças, dos filhos de negros que chegavam aqui, tanto quanto das populações que eram roubadas e comercializadas da África. Milhões e milhões de pessoas foram mortas, assassinadas, violadas, escravizadas, teve o seu trabalho roubado, porque toda a riqueza produzida nessa colônia foi produzida através de exploração de seres humanos. E isso remete a um passado não passado por limpo, que é o nosso passado brasileiro, de que o Brasil é um país construído sobre a exploração humana. Eu acho que é por isso que muitas pessoas não enxergam a problemática dessa piada. É porque ela não reflete, ela não faz uma reflexão sobre esse período, ela usa esse período como um motor para a graça, quando esse período não o é. Ah, você é o dono da humor, você é o dono da razão? Gente, a gente tá falando de um período que a gente muitas vezes esquece o que aconteceu. Existe tema proibido? Eu acho que não. Eu acho que não existe tema proibido. Eu acho que existe textos problemáticos com temas sensíveis. Quanto mais sensível o seu tema, mais refinado terá que ser o seu texto. Não, você vai ser mal interpretado. E se você foi mal interpretado dentro de um texto artístico, se o seu texto artístico não era para ser agressivo e ele foi, me desculpe,
não é problema do interlocutor. Problema seu. Em raros casos é problema do interlocutor, daquele que está lendo. Mas se o Léo Lins não queria ser agressivo, me desculpe, mas ele falhou. Falhou porque a gente vê que setores da sociedade, não sou só eu, se sentiram agredidos, se sentiram ofendidos. E isso precisa ser refletido. O texto dele está agredindo pessoas, tanto que não é a primeira vez. Ele é, de alguma maneira, acionado na justiça, né? Teve aquele caso que ele zoou com a hidrocefalia. Aqui nesse show tem vários outros casos. Então o texto dele está agredindo, sim, pessoas. E é nesse momento que não adianta a gente falar, é só uma piada, não se sinta agredida. Não, vamos analisar. Qual que é o problema de analisar o texto do Léo Lins e ver que, tipo, pô, ele tá sendo agressivo. Ele tá falando de escravidão como se fosse uma bobagem, sem refletir em cima da escravidão. Ah, mas por que ele tem que refletir? Ele tem uma responsabilidade como artista, como uma pessoa que move paixões, move pessoas e move o intelecto delas. É justo eu colocar essa responsabilidade dele? Não sei, mas nós temos que lembrar, e aí outro ponto dessa questão, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, individualizando as coisas. Elas acham que é sobre elas. Ah, mas eu ri da piada. Ah, mas o negro riu da piada. Nós somos seres sociais. Nós somos seres que vivemos sobre um sistema social onde nós somos interdependentes, onde nós construímos coisas. E essas construções podem ser boas, o avião, as tecnologias, e essas construções sociais, elas podem ser ruins, tipo o racismo. E a questão é que as pessoas estão trabalhando o racismo como ela fosse uma coisa individual, e ela não é. O professor Silvio Almeida já construiu uma obra sobre isso, mostrando que o racismo é social e estrutural. O racismo é sobre todos nós. O racismo não é sobre eu me sentir ofendido ou fulano se sentir ofendido ou achar graça individualmente. Não é sobre eu, não é sobre você como indivíduo. É sobre como a sociedade se comporta. O racismo foi muito interpretado só como ofensa, e não como um sistema que estrutura a nossa sociedade. Racismo com R maiúsculo, né? E é por isso que muitas pessoas se perdem e falam, por exemplo, sobre mas e o racismo reverso? Porque as pessoas estão interpretando que o racismo é uma ofensa. Eu posso te ofender você sendo branco, por exemplo. Eu posso falar que você é leite azedo, parece um palmito, parece uma mandioca descascada. Mas o racismo não é sobre a ofensa. O racismo que a gente está falando não é sobre a ofensa de você sentir atingido com isso. É sobre um sistema que foi construído e é reproduzido até hoje, onde uma etnia é vista, enxergada e adjetivada como inferior. O racismo surge e nasce e é desenvolvido com a visão que o indígena e o negro aqui no Brasil, eles são inferiores em tudo em relação ao branco, entende? Então quando eu xingo um branco ou agrido um branco com uma ofensa em relação à cor de pele dele, eu estou sendo ofensivo. Ele pode se sentir ofendido. Ele deve se sentir ofendido. Em contexto escolar, isso é bullying. E ele pode ir nas instituições superiores e pedir para ser cuidado, para esse bullying ser denunciado. Mas quando nós estamos falando de racismo, o branco não foi inferiorizado. O branco não foi construído uma cultura onde ele é o negativo, onde ele é o menor, onde todas as características dele são ruins. Não. Não foi assim que a cultura se estruturou. Isso é sua opinião? Não, não é a minha opinião. É a opinião histórica, sociológica do Brasil. E esse que é o problema. As pessoas esqueceram, ou foram induzidas a esquecerem, ou não foram educadas, aí faz parte, mas hoje em dia a gente tem acesso e tá na hora da gente voltar para nossa história e entender que a nossa história, o nosso país, ele foi construído sobre violência, sobre opressão e sobre roubo. E isso não é sobre você individualmente. As pessoas se sentem muito ofendidas no individual.
pessoas se sentem atingidas. Ah, então quer dizer que eu, pessoa branca, estou te devendo, mas foi o meu parente, ou às vezes nem foi meu parente. Não, não é sobre você, pessoa branca, individualizada. É sobre a coletividade, é sobre a sociedade, é sobre o grupo, não é sobre você. Não se sinta ofendido, a não ser que você se sinta parte dessa cultura. Você se sente parte da cultura europeia de 1500, que roubou, pilhou, escravizou pessoas? Você sente? Se não, não se sinta ofendido. Agora, se sim, se você se sente, se você se vê, se você se sente representado em escravocratas, aí se sinta ofendido. Aí se sinta ofendido porque é pra se sentir ofendido mesmo. Porque esse ódio não é contra você, pessoa branca, e um ódio organizado, um ódio antirracista. Ah, é ódio do bem? Não é questão de ódio do bem, é ódio no sentido de a gente olha pra nossa história e a gente sente ódio, é uma emoção humana. A questão é o que eu vou fazer com esse ódio. Eu vou me organizar socialmente pra lutar contra o racismo, tá ligado? Não vou usar esse ódio pra socar brancos no meio da rua. Não é isso que antirracistas estão fazendo. Se estão fazendo, me mostra as notícias. Os antirracistas estão se organizando em coletivos, em políticas públicas, no Ministério dos Direitos Humanos, para lutar contra esse racismo institucional. Porque esse ódio precisa ser canalizado. Porque você olha para sua história, você vê que você não tem história. E por que você não tem história? Porque sua história foi roubada, seus antepassados foram roubados, foram escravizados, foram mortos, foram linchados, foram violados sexualmente. Você olha para sua história e percebe que a sua linha genealógica pode ser uma linha que foi feita a partir de abuso sexual. Você vai se sentir feliz? E ainda mais você vai se sentir feliz vendo que no presente as pessoas tiram sarro disso? As pessoas falam que racismo é coisa dos Estados Unidos, aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo é mestiço, aqui todo mundo tem um pé na senzala. Sendo que você sofre essas violências todo dia, você vê notícias sobre comunidades. Sempre quem é morto em bala perdida é um negro, sempre quem é preso é um negro, sempre quem é inferiorizado é um negro. E você ainda vê as pessoas não querendo olhar pro passado, não, vamos deixar o passado embaixo, não, e olhar pro presente e falar que todo mundo é igual. Você não vai sentir outra emoção que não o ódio? Você não vai sentir outra emoção do que igual o Facção Central, inclusive que infelizmente o Dundum faleceu há um tempo atrás, e compôs um disco tratando sobre o que é um campo de extermínio? Então é por tudo isso que a piada é ofensiva, entende? É por tudo isso que a piada do Léo Lins não é uma piada agradável, não é uma piada palatável. As pessoas vão se sentir ofendidas. Léo Lins está fazendo graça de uma situação real, onde o negro não acha emprego, onde o negro está sofrendo, e ainda estabelecer uma conexão e tirar sarro de um período onde o negro foi violentado, morto e escravizado. Não é uma corrida de opressão, não é um concurso para ver quem é mais oprimido, quem tem um passado pior, mas eu uso o exemplo que usaram no Twitter. Não sei que conta usou, desculpe, mas vou dar os créditos, vocês pesquisem. Troque escravidão por campo de concentração e troque negro por judeu. Você vai ver que as pessoas vão se sentir muito ofendidas, como já se sentiram. Danilo Gentili, uma pessoa que tá aí defendendo o Léo Lins, teve que pedir desculpa por uma piada com os judeus. Quando a gente entrar no assunto do Emicida, vou explicar que não é uma corrida de opressão, é uma constatação da realidade. Em segundo lugar, esse vídeo já tá ficando gigante, a questão do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior sofre 11º episódio de racismo em menos de 2 anos, veja a lista. Vinícius Júnior sofre 11º episódio de racismo em menos de 2 anos. Vinícius Júnior foi alvo de racismo pelos torcedores do Valência neste domingo. Então todo mundo sabe o que aconteceu, né? Vinícius Júnior teve um coro de torcedores que chamou ele de macaco. E o Estadão fez uma recapitulação. O Vinícius Júnior está sofrendo caso de racismo desde 24/10/2021. Barcelona contra Real Madrid, Mallorca contra Real Madrid, Atlético de Madrid contra Real Madrid, todos com a palavra macaco. Real Valladolid é o time do, não sei falar, o time do Ronaldo, né? Contra o Real Madrid. Incidentes antes de Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Mallorca, Osasuna, Betis. Praticamente ele sofreu racismo de todas a maioria das torcidas do campeonato.
como esses casos se relacionam? Esses casos se relacionam nessa questão que eu falei das pessoas não perceberem que o racismo existe ainda. O racismo é um sistema estrutural e que quando você faz esses discursos, quando você faz essas piadas, quando você faz essa arte dessa maneira, você está ou jogando para debaixo do tapete esse assunto, falando que você pode dar risada disso, que é um assunto que já passou, ou você está reforçando essa ideia de que o negro é inferior, porque toda a piada do Léo Lins está levando a esse pensamento, está reforçando esse pensamento de que o negro ele é um ser inferior, de que o negro ele pode ser inferiorizado. Podemos rir do passado do negro como se fosse um passado agradável, como se fosse um passado que não está presente ainda nas nossas relações. Ainda está presente esse passado de escravidão. Ainda está presente esse passado de opressão, porque nós não passamos a limpo. Então, o caso do Léo Lins é emblemático acontecer isso nas mesmas semanas, porque o Léo Lins faz uma piada não refletindo sobre esse passado, o Léo Lins faz uma piada que ofende e joga esse passado na cara do negro, como se fosse algo digno de graça, e não é. Não é graça, esse passado é odiento, esse passado tem que atrair repulsas, esse passado tem que atrair reflexão, e a piada dele só traz gargalhadas a um passado dolorido, e não uma reflexão ao passado dolorido. E na mesma semana a gente vê como esse passado ainda se escancara na nossa cara, porque o Vinícius Júnior, que basicamente é um bilionário, não é, ainda vai ser. Se não é, vai ser o melhor jogador do mundo. Torço pra isso. Torço para que o Vinícius Júnior seja a cara da seleção, que ele seja campeão do mundo, inclusive em 2026, porque nós precisamos de um jogador para comandar a seleção depois que o Neymar se aposentar. E mesmo assim, eu tenho um coro de torcedores chamando ele de macaco. Eu tenho torcedores enforcando ele num boneco, né? Eu tenho jogadores que dão um mata-leão nele e ele é expulso. Eu tenho jogadores reclamando com ele, falando que ele tá se vitimizando e indo pra cima dele, como o goleiro foi indo pra cima dele, o goleiro do Valência. É duro você ouvir essa piada e não poder se sentir ofendido, como se você estivesse fazendo vitimismo. Só que aí o Vinícius Júnior sofre um caso terrível que eu gostaria que ele não sofresse e nos mostra que não é vitimismo a gente refletir sobre isso. Não é vitimismo você se sentir ofendido com essa piada do Léo Lins. Porque o Léo Lins tá fazendo uma piada, e de novo, não tô falando da pessoa física, eu tô falando do discurso dele. Tá fazendo uma piada tirando graça, fazendo graça da construção desse sistema e desse sistema que vai repercutir que o Vinícius Júnior, um dos melhores jogadores, um dos melhores times do mundo, seja chamado de macaco pela torcida quase que toda, se não foi toda. É uma grande parte da torcida, porque qualquer pessoa que já foi num campo de futebol ou já assistiu um jogo de futebol, precisa ser uma grande parte da torcida para você conseguir ouvir os gritos, como está sendo ouvido, e você ouvir em vídeos, certo? Porque se for uma pequena parte da torcida, a outra parte vai encobrir o canto. Você pode falar, mas o Léo Lins zoa todo mundo. Ah, mas de novo a questão do racismo reverso. Me diga, quando que um jogador branco foi impedido de realizar suas atividades por conta de ofensas à etnia ou raça dele? Jogadores negros, a gente lembra do Vinícius Júnior, a gente lembra do Aranha, goleiro aqui no Brasil, a gente lembra do Daniel Alves, teve a questão da casca de banana, a gente lembra, se a gente for pra história, a gente vai ter vários jogadores que sofreram a mesma coisa. No basquete, eu lembro do caso do Russell Westbrook, quando foi jogar contra o Utah Jazz lá em Utah, ele sofreu violência racial também. E adivinha, nenhuma dessas pessoas eram brancas. Então é complicado você estar numa situação onde você não pode falar nem o óbvio. A piada do Léo Lins é agressiva, é ofensiva e faz graça de uns piores momentos da história brasileira. Um dos momentos que não deveriam ser feito graça, deveria ser conscientizado. Você pode conscientizar com a graça, mas a questão é que os sujeitos dessa piada, de novo, não é proibindo o tema escravidão, mas o sujeito dessa piada é um negro que sofreu com a escravidão. Você está fazendo graça daquele que é oprimido, que estava sofrendo com aquele sistema, que estava sendo escravizado.
E como o George Carlin falou, e foi um vídeo que até viralizou, depois vocês procuram, George Carlin, um grande comediante americano, ele fala que sobre outro comediante que faz piada com minorias, né? É antigo, inclusive, essa entrevista. Ele fala que o humor, historicamente, surgiu como uma maneira de fazer graças aos poderosos. E que, hoje em dia, com pessoas sentindo ressentimento de alguns grupos sociais, alguns humoristas usam esse ressentimento para lucrar e para ganhar risadas. Eu acho que o Léo Lins se encaixa, o texto do Léo Lins se encaixa. Não sei se o Léo Lins, pessoa, tem essa intenção, mas o texto se encaixa. Eu acho que algumas pessoas se sentem ressentidas com essa lacração, com essa inclusão, com essa discussão sobre racismo. Ah, mas tudo é racista agora? Ah, mas tudo é machismo agora? Essas pessoas estão ressentidas. Eu sinto muito que essas pessoas sejam ressentidas, mas essas pessoas estão ressentidas porque elas precisam ainda se conscientizar e estudar que elas estão em um erro, que é o erro do machismo, é o erro do racismo e tudo mais. Certo? Eu não tô falando de julgamento moral se essas pessoas são más, são vis. Essas pessoas estão ressentidas porque elas querem ter o direito de realizar algo que a gente, como sociedade, já vê que não é mais legal. E o Léo Lins, com todos esses casos, com esse texto, ele pega esse ressentimento e joga de volta e potencializa para essas pessoas esse ressentimento. Ressentimento com cotas, o ressentimento com inclusão, o ressentimento com a briga por direitos e tudo mais. E indo pro último, eu tava vendo a minha colinha aqui, né, pra mim não me perder, porque eu falo muito. Esse vídeo já tá com meia hora. Era pra ser um vídeo curto. E já é um vídeo de meia hora. Até deu um pingar aqui, tomar um copo d'água. E por último, a explicação do título do Emicida, né? Por que eu usei esse título? A dor judeu choca, a nota gera piada. Quando o Emicida canta isso, e essa é a minha interpretação, eu acredito que eu acerto com a margem de erro, ele não tá fazendo uma briga por opressão. Ele não tá fazendo um ranking, uma hierarquização de quem mais oprimido, quem foi menos oprimido, quem tem uma história melhor, quem tem uma história pior. O Emicida aqui, ele tá fazendo uma análise social de que algumas dores, algumas histórias foram passadas a limpo e nós, como sociedade, vemos essas histórias como elas devem ser vistas. São terríveis, que não devem ser repetidas, e a gente deve chorar por essas pessoas, a gente deve ter empatia e a gente deve acolher essas pessoas. Mas algumas histórias, infelizmente, não foram passadas a limpo. E algumas histórias são tratadas e nós, como sociedade, achamos que elas são dignas de graça ainda, de piada. A história da escravidão e do negro. Então, sim, a dor de judeu choca, a nossa gera piada. E não é que a dor de judeu choca porque a dor eu quero competir com o judeu. Tem gente que acha isso, né? Que é uma competição, eu quero ver quem é mais oprimido, quem é mais violentado, que todo mundo quer ser violentado. Até o Léo Lins fala isso, né? Que tem um ranking. Não é questão de ranking, não é questão de hierarquia. É questão de passar a história a limpo. É questão de evidenciar que a história aconteceu assim e evidenciar que algumas histórias não estão sendo levadas a sério. A história da escravidão e do Brasil não é levada a sério. A gente leva mais a sério a história, a gente sabe mais sobre a história americana, a gente sabe mais sobre o racismo americano, a gente sabe mais sobre a guerra civil americana, a gente sabe mais as histórias de fora. E a gente se compadece mais pelas histórias de fora, que devemos nos compadecer, do que por histórias de dentro, que deveríamos nos compadecer também. Então, por isso, de novo, sendo o mais prolixo possível, o mais didático possível, a dor de judeu choca, a nossa gera piada. Não no sentido de que estou competindo com o judeu, mas no sentido de que a nossa dor não é vista. Esse vídeo já ficou gigantesco, eu espero que alguém tenha chegado ao final desse vídeo, porque é um vídeo que eu queria muito gravar e são coisas que eu queria muito falar, porque eu acho que são importantes. Tendo um pouquinho de autoestima,
porque eu acho que todo o resto não é muito importante. Eu tô aqui mais fazendo graça e tentando, no meio dessas graças, falar um pouquinho sobre biologia e ciência, mas eu acho que esse vídeo é importante. Então espero que alguém tenha chegado até aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha me desculpado pelos erros do primeiro vídeo opinativo. Essa imagem vai estar meio pixelada porque minha câmera é ruim. E é isso. Paz para todos. O intuito não é ofender, tentei ao máximo ser respeitoso. O intuito é analisar e discutir um pouquinho esse assunto. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece do curtir, do se inscrever, do compartilhar, do comentário. Quero muito conversar e saber a sua opinião aí do outro lado, tá bom? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.